Olá, amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco aí sobre a oferta pública da Natura, que alguns colegas já devem ter visto aí o direito de subscrição NTCO1. Então, já adiantando, NTCO1 não é uma ação para aqueles incautos aí, como diria meu querido colega Rui das Neves, tomarem cuidado e não meterem os pés pelas mãos. Então, vamos lá para a apresentação. Esses aqui são os dados, as fontes da onde eu tirei os dados que vocês podem consultar aqui no canal, né? Temos aqui, primeiramente, o site da CVM, que fala dos detalhes da oferta, sobre a empresa, previsões, etc. e tal, fala de prazos. Então, se vocês quiserem, todos esses links estão aqui na descrição, mas também estão na tela para quem tiver interesse. Tem também um vídeo aqui que eu gravei explicando como funcionam as subscrições. Então, se você não sabe nada, nunca ouviu falar de subscrição na sua vida, está perdido, sugiro que você primeiramente veja esse vídeo que está aí na tela e também no card e depois venha para cá. Terceiro, temos dois vídeos que eu gravei algum tempo atrás mostrando como é que você faz esse procedimento aí de exercer o seu direito de subscrição pela Clear. Se não me engano, o segundo é mais atual, mas se porventura não for exatamente como está aparecendo aí, não deve ser muito diferente. Você pode, inclusive, obter informações entrando em contato com o atendimento da própria Clear. Também utilizei aí as análises do site Trademap e o próprio balanço oficial do primeiro trimestre da Natura para falar aí alguns dados financeiros da empresa. Então, NTCO1 não é uma ação, é um direito de subscrição da Natura, referente à última oferta pública recentemente iniciada da empresa. Em resumo, ela dá o direito de você comprar a NTCO3 pagando R$ 32. Mas, basicamente, a empresa quer aumentar o seu capital entre R$ 1 bilhão e, no mínimo e máximo, R$ 2 bilhões por meio de subscrições. E se após esse procedimento a empresa passará a ter um capital aí social de 5,9 bilhões a 6,9 bilhões, a depender da quantidade de ações subscritas, né? E aí o total de ações vai variar entre 1,22 bilhão a 1,25 bilhões. Como eu disse, está no card o link explicando como funcionam as subscrições. Os controladores da empresa vão entrar com algo em torno de 508 milhões, outros acionistas relevantes algo em torno de 491 milhões de reais, por isso que o mínimo aí é de 1 bilhão, né? Então, pelo menos esse valor vai ser com certeza subscrito para fortalecer o caixa da empresa, né? Além disso, alguns controladores vão ceder direitos aí sobre 11.261.627 ações. No próprio aviso, nós temos aí alguns dados sobre a atualização de projetos da Natura. Ela comenta aí sobre a questão da incorporação com a Avon, né, as estimativas de ganho, né, a Natura Company, como a gente vai falar mais para frente, ela incorporou a Natura Nacional, né, por isso que é a mudança de nome, né, e com isso ela espera captar sinergias aí em torno de 300 milhões a 400 milhões no mercado, e utilizando aí o câmbio de R$ 5,00 Brasil recorrentes anuais, tá bom? Tem também, tinha a projeção anterior, usava o câmbio de 3,87. Sinceramente, acho que as duas projeções realmente não devem se concretizar. Se as coisas continuarem do jeito que está, talvez o câmbio vá a 6, 7, vamos ver, né? Mas isso é uma projeção da empresa e, consequentemente, ela pode alterar, então muito cuidado com esses dados de projeção. Ela fala algo em torno aí de otimização que ela mantém, né? De suprimentos, manufatura, despesas administrativas, receitas, tudo isso aí são projeções, então eu vou só deixar na tela rapidamente, mas não vou comentar muito, que projeções a gente sabe como é que é. Apesar disso, ela cancelou algumas projeções com relação a EBITDA e receita líquida, não poderia ser diferente, devido à questão da pandemia, como está aqui da tela, mas manteve algumas outras aí relativas a, por exemplo, a The Body Shop, que é uma das empresas do grupo, né? E também as projeções de endividamento, beleza? Como eu falei, projeções, né? Então, muito cuidado. Esses aqui são os dados do último balanço, né? Os dados principais. Ela aumentou o prejuízo aí em 10 vezes, foi para 820 milhões, prejuízo líquido.
A receita líquida, no entanto, subiu 1,9% para 7,5 bilhão. Então, é uma empresa que tem uma boa receita. E o EBITDA consolidado, ou seja, de todas as operações da empresa, caiu 75% para 145,3 milhões. Além disso, no anúncio ela disse que a oferta vai se dar, né, o aumento de capital, para fortalecimento da estrutura de capital, melhoria da posição de caixa, redução da alavancagem financeira e para fins corporativos gerais da companhia. Como nós comentamos aqui, né? A Natura é uma das muitas empresas que estão fazendo oferta pública para, de repente, se manter aí frente a essa situação pandêmica complicada que estamos vivendo. Entre algumas que nós citamos, tem Marfrig, Login, Viver, Via Varejo, Centauro, mas eu esperaria que muitas outras empresas fizessem ofertas parecidas com essa. Né? Olhando só esses números, você poderia dizer que a Natura está numa situação ruim, mas se você for olhar com mais calma aqui o extrato da empresa, você vê que ela tem uma boa posição de caixa, 4,6 bilhões no final do trimestre, o que é bem interessante para uma situação dessa, né, que a gente falou, a empresa passar por um momento desse de pandemia, é bom reduzir a dívida e aumentar o caixa. E aparentemente foi isso que ela fez, né? Ela teve uma boa saída de caixa com os custos da aquisição da Avon, porém ela ainda está com caixa bilionário, como nós comentamos, e reduziu bastante a sua dívida, tá? A Natura Nacional, a Cosméticos, reduziu para 2,7 vezes e a Natura Internacional aumentou um pouquinho aí, está na casa de 4,91 vezes, porém, se ajustasse, como está aqui embaixo, seria 3,84 vezes. Tá bom? Essas aqui são as empresas do grupo, como a gente já sabe, tem a Avon, que entrou recentemente, que deu um retorno negativo de receita na empresa, também não poderia ser diferença. A The Body Shop, a Aesop, que é outra empresa do grupo, todas elas aí do ramo de beleza, cosméticos, tá? E essa aqui é a participação da receita de cada uma do grupo. Note que a Avon, a recém-incorporada, responde por mais da metade da receita do grupo. Mas a receita, de um modo geral, subiu. Note que a Aesop subiu, tem uma participação relativa muito grande também, né? Mas a Avon que deu um retorno negativo, né? Mas é positivo e é bilionário, vamos dizer assim, a receita da empresa. Além disso, ela tem uma sinergia, uma parceria com a Latam, aquela mesmo de empresas aéreas, entre as empresas, tá? A Latam não faz parte do grupo da Natura, mas eles têm uma boa parceria até pelo grupo Múltiplos também, que tem os planos de pontuação aí da Latam, tá bom? E teve um bom resultado na América Latina e também nas vendas aí digitais. O e-commerce da empresa subiu bastante, hein? Nota-se que no grupo todo, ó, 250% a alta do e-commerce, com destaque aqui para The Body Shop e para a Aesop, né? 300% e 500% respectivamente. Subiram bastante, ó, 85% e mais de 5 vezes no Reino Unido, e Natura com Avon Global atingiu um recorde de 2,1 milhões de acessos semanais. Então, como já comentaram aí em alguns grupos, vários grupos, na verdade, o digital aí parece que vai ser o futuro, principalmente se a gente considerar esses efeitos de pandemias que muitas pessoas não saem de casa. Então, se você for ver, realmente tive uma redução muito forte do lucro da empresa, na verdade um prejuízo de 800 milhões, mas em contrapartida ela aumentou muito a sua venda aí no e-commerce e não era muito possível esperar algo diferente aí de prejuízo diante do cenário como o nosso. Apesar disso, vivemos num momento delicado da economia, aquela coisa toda, né, de injeção de dinheiro que foge até a questão da pandemia, mas dá para ver que os números frios dizem uma situação muito pior, talvez, do que seja a realidade, né? O número de lojas virtuais duplicou, então cresceu bastante a empresa, apesar dos pesares. Algumas alterações recentes na empresa: ela realizou uma bonificação de ações 1:1, 2019. Confesso que não me dei o trabalho de procurar exatamente qual foi o mês, porque já foi, é só para informar os colegas que aconteceu. Então, quem tinha, por exemplo, 50 ações, passou a ter 100 ações. Bom, é comum ter bonificações em ações
de empresas, mas eu comentei aqui para quem tem a ação da empresa e de repente não sabe como declarar, eu vou mostrar aqui na sequência. No final de 2019, também aí, dia 18 de dezembro, houve incorporação aí da operação nacional, da Natura Nacional, pela Natura Corporation, que ensejou a mudança aí do ticker de Nato3 para NTCO3. Não foi uma mera mudança de nome, tá? Então, para fins de declaração, não basta dizer que mudou o nome da empresa. Você vai ter que aí zerar as posições em Nato3, se você tinha em 2018, e abrir uma posição em NTCO3 em 2019. Se você começou a comprar em 2019, aí é tranquilo, basta você já lançar como NTCO3, tá? Nem lança como Nato3. Então, como você faria isso? Então, você, para lançar a bonificação, você iria lá em rendimentos isentos e não tributáveis, código 18, bonificação em ações. Esse CNPJ que está aparecendo na tela é o CNPJ da Natura. Você colocaria aí Natura Cosméticos SA, NTCO3, e o custo por ação foi R$ 2,87, conforme avisos divulgados à época. Se você tem 10 ações, R$ 28,70 e por aí vai, você adapta à sua situação particular. No caso em específico, de você ter aí ações Nato3 antes de 2018, você vai colocar a sua posição lá, né, como Nato3, e aí você coloca embaixo a posição que você tinha e zeraria a sua posição em 31/12/2019, código 31, lá em bens e direitos. E você colocaria esta mesma posição, porque não houve alteração neste caso, só apenas do código, em 31/12/2019, já com NTCO3. Então, você vai zerar a Nato3 e vai abrir NTCO3. Se você comprou só em 2019, aí você nem precisa abrir Nato3, você já abre direto NTCO3 por este último slide, bens e direitos, código 31. Quais são os detalhes da subscrição, que é aqueles que vocês estavam esperando? Preço de emissão, R$ 32, código inicial NTCO1, né? Diz aí o aviso oficial que começou dia 13 de maio, mas algumas corretoras elas têm um delay, né, D+2. Então, eu particularmente, que opero na Clear, recebi essas 5, no meu caso aí, somente na sexta-feira, dia 15. Tá? As ações vão ser emitidas entre um mínimo de 31.250.000 a um máximo de 62.500.000. Né? É permitida a emissão parcial se não atingido o mínimo, então se emitir pelo menos esses 31 milhões e vai, né? Por causa daquela situação que a gente falou dos controladores e demais acionistas, você pode subscrever quantas ações você quiser, a gente vai comentar. A data de corte foi 12 de maio para receber esse bônus. Fator de subscrição é essa fração aí, 0,05 ou 5,25%. E se tiver alguma fração, ela é desconsiderada e agrupada. Por exemplo, eu tenho 100 ações, né? Se eu multiplicar 100 por esse 0,05, eu ficaria com 5,2 novas ações, é o meu direito. Não posso receber menos do que uma ação, porque a ação é a menor quantidade de uma empresa, então eu recebo 5. E essas 0,2 são agrupadas aí com as outras frações que sobram e de repente vai sair um chorinho lá na frente, você pode receber mais direitos de subscrição e aí se chamaria, por exemplo, de NTCO2, como é costumeiro. Eu dei o meu exemplo, eu tinha 100 até 12/5, recebi 5 NTCO1. Detalhe que quem quiser aí obter esse direito a frações, quando for fazer aí o procedimento da subscrição, tem que informar que tem interesse nas frações, porque nada é tácito nas subscrições, tá? Nada é feito automaticamente. Então, quando você for lá e fala, quero subscrever, você fala também que tem interesse a eventuais frações que sobrem, porque senão você não vai receber. O prazo de negociação é entre 13 de maio a 8/6, né, 8 de junho, né? E depois de 8 de junho, no caso aí de 9 de junho a 12 de junho, é apenas para subscrição. Então, aqui vai outro aviso, tá? Se você está comprando esse ativo aí e não sabe o que é, ele só vai ser negociado até 8 de junho. No dia 9 de junho ele some do home broker. Então, se você está comprando apenas para fazer uma especulação, comprar e vender mais caro, né, saiba que você tem que vender até dia 8/6, senão você vai jogar dinheiro fora.
Bom, e se você quiser fazer a subscrição, o procedimento na Clear se dá por meio de formulário, como eu falei, já gravei vídeos, estão os links aqui embaixo, você pode preencher o formulário, você tem que preencher o formulário se quiser subscrever, ela não é tácita, ela não é feita automática. Então, se você comprou com intenção, né, de subscrever pagando R$ 32, você tem que preencher o formulário. Como é que você faz isso? Você deposita o valor aí até o dia 12/6, que é a data limite, na corretora ele tem que estar livre. Não pode estar alocado em garantia, não pode estar naquela coisa de D+2 de alguma venda, tem que estar livre, desimpedido, aí ele vai ser descontado, né? E você recebe aí, vai receber recibos, porque essa subscrição não vai ser imediata. Então, no meu caso aí, tenho 5 direitos. Se eu quiser subscrever todos, eu deposito R$ 160 na minha conta e aí depois eles vão virar direitos. Então, o que você pode fazer aí quando você receber esse direito? Você pode comprar mais, você pode vender todos eles, e aí se você vender, você paga aí, no meu entendimento, eu sei que tem entendimentos diferentes na internet, 15% se for single trade, 20% se for day trade. Você pode não fazer nada, né? Chegou lá, você não tem interesse por alguma razão, exchange, taxa, etc. Ah, não quero fazer, você deixa morrer lá na sua mão, né? Não faz nada e ele some, né? E aquilo, você tem que respeitar os prazos, senão você perde dinheiro. A subscrição não vai ser dada diretamente, como eu falei. Então, você fez a subscrição até dia 12, pagou a taxa, ela não vai virar NTCO3. Ela vai virar um recibo de subscrição, como aconteceu, por exemplo, no caso da Taurus, né? Que enquanto não for homologado o aumento de capital social, vai virar esse outro código. Então, você vai fazer um procedimento, ele vai virar outro ativo. Então, após subscrito, é isso que vai acontecer. Então, eu fiz aqui um apanhado para vocês entenderem. Você recebeu o NTCO1, né? Você pode comprar mais, pode vender, etc. Se você vender, vendeu, acabou, paga aí a sua DARF relativa ao lucro, lembrando que a DARF mínima aí é de R$ 10 e tá tranquilo, você não precisa fazer mais. Mas vamos supor que você tenha subscrito. Aí você vai receber uma NTCO 11, 13, 15, ou seja lá qual for, e nesse meio tempo você também provavelmente vai poder negociar esses recibos, né? Isso aí vai ser divulgado em fato relevante posterior, a própria Natura falou, e após homologada, aí sim vira NTCO 3. Você também, quando for fazer a sua opção aí pela subscrição, se você quiser subscrever, você pode falar que tem interesse nas sobras. E aí você, por exemplo, recebeu 5, pode receber mais uma ou duas, NTCO2 ou no próprio NTCO1. Subscreveria pagando os mesmos 32 ou outro valor que fosse definido pela Natura, geralmente é os mesmos 32. Aí você subscreve, eles vão virar também recibos, aí pode ser 11, 13, 15, etc e tal. Aguardar a homologação, homologados viram NTCO 3. Então tá lá, eu fiz um apanhado aqui do que é possível fazer com direito de subscrição. Então, retomando, você pode comprar mais aí pelo código NTCO1 ou eventualmente 2 se tiver as sobras, tá? Que vão virar depois os recibos. Tá? Você pode vender esses direitos ou ainda subscrevê-los. Fica a seu critério. Você pode vender até o dia 8/6, os que você recebeu, os que você comprou aí, e pagar imposto de renda sobre os lucros obtidos. Eu entendo 15% sobre swing trade, 20% sobre day trade. Eu sei que tem análises diversas aí na internet, mas como eu não achei a base para tal, eu uso a interpretação mais favorável à receita, que é esta. Você pode ainda subscrever e transformar em recibo, pagando R$ 32 por cada direito até o dia 12/6. Não é preciso subscrever tudo, você pode fazer parcialmente. Eu não sei se eu frisei ao longo do vídeo, mas se eu receber 5, eu posso fazer com 4, 3, 2, apenas uma, né? Eu não preciso fazer com tudo e ela não vai virar ação diretamente, como a gente comentou, vira primeiro um recibo. Ou você pode fazer a opção mais fácil, que é não fazer coisa alguma, deixar virar pó. Nesse caso, você não precisa declarar, né? Você recebeu genuinamente, gratuitamente, você deixou morrer genuinamente, você não quis exercer seu direito. Isso te assiste. Só deixei aqui embaixo uma observação que ela parece, né, o direito de subscrição, né, e o recibo também, com uma call, uma opção de compra. Ela tem validade e ela tem um prazo de negociação. Porém, se o investidor não fizer nada, ao contrário do que acontece na call na Clear, ela vira pó e você perde tudo que você investiu. Então,
Na Clear, as calls quando entra do preço são exercidas automaticamente. Os direitos de subscrição não. Se você não fizer nada, você simplesmente perdeu o dinheiro que você botou lá, virou pó, e aí azar o seu. Então, muito cuidado quando você for comprar algo que você não sabe o que é, para evitar jogar dinheiro fora, né? Então, não se deslumbre com altas explosivas. Se você não sabe o que é, não faça. Esse é o meu lema e tem dado certo, né? Inclusive, evitou que eu fizesse bastante besteira nesses dias. Uma última observação aí sobre os direitos de subscrição é que eles subiram absurdamente. Quem olhar aí o NTCO1, ele está quase na casa dos R$ 4. Ele encerrou aí dia 15, o pregão no dia 15, quase na casa dos R$ 4. Então, quem quisesse comprar aí os direitos de subscrição e subscrever, teria que pagar quase R$ 4 para adquirir um direito e mais R$ 32 para subscrever. Ou seja, você iria pagar mais ou menos R$ 36 por uma ação da Natura que hoje está valendo R$ 32,11, se não me engano. Então, sei lá, é possível que seja apenas especulação, contando com uma alta do ativo, ou pode ser também muitas pessoas que estão comprando realmente o ativo sem saber o que estão fazendo, sem saber do que se trata. Então, muito cuidado, mais uma vez, vou reforçar para você não jogar o seu dinheiro fora, como eu acabei de falar. Então, último aviso antes de encerrar o vídeo, né? Os últimos avisos, temos aí o cupom Taxa Zero Seu Canal Financeiro, taxa zero para a primeira remessa, envio ou recebimento do exterior usando remessa online, válido até o dia 31/5/2020. Após isso, você pode usar o cupom Seu Canal Financeiro, ter 10% de desconto nessas remessas. Se você acessar pelo link que está aí embaixo ou aqui na descrição, você tem uma facilitação disso aí. O link para abertura de conta na exchange de criptoativos Novadax. Quem fizer usando o link, depositar R$ 100 em dinheiro ou cripto na Novadax no prazo de 30 dias, vai ganhar R$ 10 como prêmio de boas-vindas, eu também. A pirâmide só recebe uma vez, então não vá achando que vai ficar rico só com isso, mas é um prêmio de boas-vindas. Também, quem baixar o aplicativo da Novadax, fizer uma análise na Play Store ou Apple Store e enviar o print para o atendimento da empresa, você ganha 5 milhões de pontos Nova Awards, o suficiente para você acessar o plano Master por um mês e ter taxas aí diferenciadas para compra e venda de criptoativos. Saque continua a mesma coisa, tá bom? Deixei os links aqui embaixo, mas também estão na descrição para você baixar o aplicativo da Novadax. Tem os meus e-books, Guia Rápido do Mercado, as 6 dicas para atingir a independência financeira, o grupo privado do Seu Canal Financeiro, você pode fazer uma contribuição e ajudar essa iniciativa, aí recebe alguns brindes aí, como o grupo do Telegram e alguns brindes aí diversos, e o link para o canal da minha esposa, né, que você pode aí ter um melhor controle da sua vida emocional vendo os vídeos dela. E eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais para quem quiser me adicionar e me mandar algum contato, entrar em contato comigo por alguma razão. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.